Recebemos o cientista político Márcio Carlo Magno. Boa tarde, Márcio, seja muito bem-vindo. Tudo bem Boa com você? tarde, tudo bom? E você? Prazer, tranquilo. Observando a história de Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto e também toda essa dinâmica partidária que ele adotou, este é o 9º partido que ele deve se filiar em apenas durante toda a sua trajetória política. Foi uma surpresa a saída dele do PSL? Não foi exatamente uma surpresa, justamente pelo que você falou, a trajetória dele, e uma vez que ele entrou no PSL apenas no ano passado, apenas por exigência da lei. No Brasil, é necessário a filiação partidária para que algum candidato concorra a um cargo eletivo. Diferente de outros países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, entre outros, é possível concorrer de forma independente, sem filiação partidária. No caso da saída do presidente Bolsonaro do PSL, a disputa é mais pelo controle do partido e dos fundos, do fundo eleitoral, os recursos monetários que o partido detém. Existe uma briga entre um racha, né, interno no partido entre o presidente e o presidente do partido, que é o Luciano Bivar, que já detinha o controle do partido antes. Até o ano passado era o único deputado do PSL, Luciano Bivar, eleito por Pernambuco, e que continua detendo o controle do partido atualmente, a despeito do presidente da República ser o Bolsonaro. Por causa deste racha interno, acabou se decidindo pela saída do presidente e do seu grupo político. A questão é agora o que as possíveis consequências desta saída e da criação do novo partido, né? Já se anunciou que vai se criar o Aliança pelo Brasil. Não é isso? Aliança pelo Brasil, exato. Márcio, vou te convidar agora para que nós possamos assistir um vídeo que tem circulado muito nas redes sociais, que mostra um pouco dessa relação, como já estava fragilizada a relação de Jair Bolsonaro com o Bivar, presidente do PSL. Perfeito. Vamos acompanhar? Claro. Dê uma palavra Olha, aqui. ó, ó, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Entendeu? Vai queimar. Posso fazer o vídeo? A gente vai apagar. Esquece. Eu vou esquecer. Esquece o partido. Ó, Bolsonaro! Esse é o Bolsonaro, esse aí. Bolsonaro mandou apagar. Apaga essa eu vou apagar. Um vídeo que circulou na internet, mais claro impossível, não é isso, Márcio? A relação já estava realmente totalmente desgastada. Certamente já estava muito desgastada. A dúvida agora é quais serão os rumos políticos a partir do ano que vem, tem um ano eleitoral, o que vai acontecer com o PSL, que o PSL continuará detendo os fundos eleitorais, o fundo eleitoral que no próximo ano será em torno de 400 milhões apenas para o PSL. Nossa. No total, todos os partidos será algo em torno entre 2,5 bilhões, 2 bilhões e 500 milhões. Só o PSL é o partido que mais vai receber dinheiro, em torno de 400 milhões. Como que A saída de Bolsonaro do PSL não afeta a questão do financiamento da campanha para 2020? Então, no caso, o recurso fica para o partido de origem? O recurso fica para o partido. É o que determina a lei, a menos que se altere a lei ou que se invente alguma nova interpretação por parte do STF, o que é sempre possível de acontecer, mas o que determina a lei, improvável, mas... o que determina a lei é que os fundos são distribuídos de acordo com a votação obtida pelos candidatos do partido na última eleição geral. Okay. Então, ainda que os deputados saiam do partido e com a criação do novo partido, eles podem sair sem perder os seus mandatos, mas ainda assim o dinheiro fica para o partido. A questão é, como será o desempenho eleitoral do PSL, não tendo a base social do bolsonarismo? O seu maior nome, não é? Como? O seu maior nome. Jair Bolsonaro era quase sinônimo de PSL, não é? Exatamente, mas o partido nunca foi um partido com grandes bases, de grande expressão. O partido tornou-se o que tornou por causa do Bolsonaro. Sim. Então, o que será do partido com muito dinheiro, cerca de 400 milhões de reais, apenas em 2020, mas sem a base social, por assim dizer, a base de apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo. Está se cogitando, inclusive, que talvez o PSL se funda
ao DEM. E aí sim haveria um outro cenário. Mas isso é especulação, a gente ainda não tem como saber neste instante. A gente vai ter que aguardar o desenrolar dos próximos meses para ter um cenário mais exato do que vai acontecer em 2020, nas eleições de 2020. Então, Jair Bolsonaro migrando para esse Partido Novo, Aliança pelo Brasil, no caso, ele só leva realmente o nome dele e os seus aliados de primeira ordem que vão com ele. No Exato. caso, eles começariam... Seria errado dizer que eles começariam uma eleição do zero? Não seria errado, eles vão começar do zero. Eles não vão ter praticamente nenhum recurso. Tempo de TV também não? Que é cerca de 15 segundos, 14 ou 15 segundos, que é o que o PSL teve, o que o então candidato Bolsonaro teve na eleição do ano passado. Então ele vai ter aquele tempo mínimo, que é distribuído igualmente entre todos os partidos, e um valor mínimo. O grande montante, tanto do tempo de televisão quanto dos recursos financeiros, fica com o PSL nas mãos do Luciano Bivar. Ok, vamos fazer uma recapitulação da história política de Jair Bolsonaro. No ano de 1999, ele foi filiado ao PDC, onde começou sua carreira política. No ano de 1993, ele passou pelo PPR. No ano de 1995, ele foi filiado ao PPB. No ano de 2003, ele mudou para o PTB. No ano de 2005, ele foi filiado ao antigo PFL. Também no ano de 2005, ele saiu do PFL e foi para o PP, Partido Progressistas. No ano de 2016, ele passou pelo PSC e no ano de 2018 se elegeu presidente da República Brasileira pelo PSL. Neste ano de 2019, estará afiliado, no caso, ao Aliança pelo Brasil. O que é essa instabilidade, o não estar ligado a uma ideologia fixa partidária pode representar para a carreira política de Jair Bolsonaro? Na verdade, é um indicativo de uma característica muito marcante do nosso sistema político brasileiro e dos presidencialismos em geral, que é uma certa personalização. Então, o indivíduo está acima do partido. Ele não tem uma conexão com o partido. E a gente sabe que muitos eleitores, a parte majoritária, de fato, escolhe os seus candidatos, dos eleitores brasileiros, escolhe os seus candidatos pela pessoa e não pelo partido. Essa é uma característica que está presente no sistema político, no sistema eleitoral brasileiro, que é algo muito vinculado ao sistema de governo que se adota no Brasil, que é o presidencialismo. Isso é muito diferente dos sistemas parlamentaristas, como no Reino Unido ou na Alemanha, em que não existe, não tem como existir esse grau de personalização sem uma carreira partidária. Então você só chega a chefe do executivo através de uma carreira partidária. No Sim. caso do Brasil, o presidente Bolsonaro, me parece algo curioso, inclusive. Ainda que na presidência, ele tenta continuar mantendo o discurso de outsider. Então ele se elegeu com o discurso: eu sou contra os políticos, eu sou de fora do campo político, eu sou um outsider. E agora ele um pouco perdeu esta retórica, porque agora ele é o poder, não tem como ele se contrapor ao poder. Ele deixou de ser pedra e virou vidraça, né, para usar um termo popular. Mas agora, voltando a estar em um partido nanico, sem tempo de televisão, sem recursos financeiros, ele um pouco provavelmente vai tentar resgatar esse discurso de outsider, o indivíduo sozinho contra o sistema. É eu contra o sistema, nós Sim. contra o sistema. Eles são alguém que está tentando combater o sistema político. Provavelmente ele vai resgatar este discurso eleitoral, estando agora neste novo partido. Márcio, para o ano de 2020 nós temos uma característica bastante específica das eleições, porque será a primeira eleição que não serão permitidas as coligações. Muito se fala sobre essa questão de partidos deixarem de existir por não alcançarem a chamada cláusula de barreira. É um risco para a PSL tanto quanto para o Avante pelo Brasil, Aliança pelo Brasil? É possível, sim, certamente, mas no caso o partido não deixa de existir. O partido só não terá mais acesso a alguns recursos, como recursos do próprio fundo partidário, recursos do fundo eleitoral, no caso de lideranças na Câmara dos Deputados, etc. Alguns, tempo de televisão, Sim. etc. O partido pode
continuar existindo. Certamente é um grande desafio que não só estes partidos, outros partidos, mas sobretudo os partidos nanicos e médios, né, de médio tamanho, irão enfrentar a partir do ano que vem com o fim das coligações. É algo que certamente vai mudar um pouco a dinâmica, a dinâmica das estratégias dos partidos ao escolher quem lançar candidato nos cargos legislativos, no caso aqui vereadores, e quantos vereadores cada partido irá lançar. É algo, o cenário do ano que vem irá demandar uma nova estratégia dos partidos. Ok, só para encerrar nossa conversa de hoje, já te agradecendo por você ter aceitado o nosso convite e vindo aqui, queria perguntar para você, porque eu acho que é o grande temor da população brasileira ao receber essa notícia da saída de Bolsonaro e do PSL. Há algum risco de alguma consequência prática, por exemplo, para a economia brasileira com o anúncio dessa mudança de partido do presidente? Acho que uma consequência indireta, consequência direta é mais improvável. Consequência indireta, sim, uma vez que isso fragiliza a relação do presidente com o Congresso. Então, isso fragiliza a coalizão que o presidente tem no Congresso, no Legislativo, e fragilizando essa coligação, ele terá mais dificuldades de aprovar as suas propostas, aprovar os seus projetos. Uma vez tendo mais dificuldade em aprovar os seus projetos, isso pode ter consequências para a economia. Agora, algo mais direto, um impacto mais direto, é improvável. O impacto é indireto por causa da relação entre executivo e legislativo. Lembrando apenas a você de casa que as maiores bancadas lá em Brasília são do Partido dos Trabalhadores, oposição natural a Jair Bolsonaro, e PSL, agora o antigo partido do presidente da República. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você, Estou à boa disposição tarde. quando quiser. Volte sempre, tá bom? Obrigado. Até a próxima.